Olá, bom dia. Tô aqui diretamente da Espanha, tentando falar aqui com o Brasil ou com quem estiver aí pelo mundo. Hoje a live vai ser com a Roberta Arendi. A gente vai falar sobre puerpério. Será que eu tô no puerpério? Que diabos é puerpério, né? A gente tem às vezes até dúvida, porque eu, por exemplo, não tinha ouvido falar sobre esse termo antes de engravidar. A primeira vez que eu ouvi foi quando eu comecei a ler a Laura Gutman. E acho que aqui tem muita gente que talvez não saiba também exatamente o que que é o puerpério. Oi, Lília, tudo bem? Sempre presente, diretamente da Austrália. Um monte de gente já entrando. Vou esperar aqui a Roberta entrar para. Ah, ela já está presente. Estou muito feliz de receber ela aqui hoje para falar com vocês sobre esse tema tão delicado e tão fundamental para a maternidade. Vamos ver aqui. Oi, querida, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente bem? Você está um pouquinho baixinha para mim, o seu som. Ah, tô baixinha. Tô com Espero fone. ver. Será que eu tiro o fone? Não sei, tá baixinho para mim. Tá baixinho para vocês também? Confirma para mim. Se é melhor ela ficar um pouco mais Oi. próxima. Como é que tá o som para vocês? Tenta falar alguma coisa, Flor, pra gente ver. Oi. Agora eu tô falando mais pertinho do microfone. Ficou melhor? Acho que para mim sim. É, acho que É? por enquanto ninguém se pronunciou. Tudo bem? Bem-vinda. Está Oi, baixo sim, ela tá obrigada. falando. Tá Tá um baixo? pouquinho Então, baixo. eu vou tirar o fone, quem sabe, tá? Vou fazer esse teste. Peraí. Tá. É, talvez seja E melhor ela assim, como tirar é que... Assim, bem melhor. melhor. Ah, então no fone. Sim, vamos Ai, que testar bom. sem ele e vamos torcer para não dar nenhum tipo de eco, mas acho que não, porque eu tô com fone, então talvez ajude. Certo? Gente, eu tô aqui com a Roberta Arendi. Ela é doula, ela é coach, ela é educadora transpessoal e mindfulness. Ela também é mãe do Joaquim, que está com 6 anos, e da Aurora, que está com quase 2 anos. E ela é criadora do Puérperas Online, que é um programa em que ela faz um processo de autoconhecimento e rede de apoio para mães que estão vivendo o puerpério e que estão se sentindo desamparadas, querendo se empoderar e viver um processo de autoconhecimento profundo, transformação pessoal, estão assim abertas para viver esse mergulho que é esse convite que a maternidade faz para transformar a gente, né? E que no puerpério se torna tão evidente e tão angustiante ao mesmo tempo, se a gente, principalmente se a gente não tem a informação adequada, não tem o espaço de acolhimento, não tem o espaço de escuta. Então, eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa sobre você, se você quer se apresentar, falar alguma coisa. Acho que falou tudo, né, Maíra? Principalmente que eu sou mulher, sou mãe e também já passei por dois puerpérios, né? E também tô ainda no meu puerpério da Aurora, né, que vai fazer 2 anos e ainda me considero no puerpério. E tanto que o tema da live é isso, né? Será que eu ainda tô no puerpério? Porque tem muitas dúvidas, né? Eu vejo assim muitas. Assim, a informação geral é meio que o puerpério é o pós-parto, como se fosse a mesma coisa, né, Maíra? E não é, né? O pós-parto é um período após o parto e o puerpério ele continua, né? E realmente, assim, a informação é nova hoje em dia, tem muita gente falando, tem bastante informação. E no meu primeiro puerpério, que faz quase 7 anos atrás, porque o Joaquim também vai fazer 7, eu Uhum. lembro que eu não sabia, nem conhecia essa palavra, assim. Quando eu me deparei com essa palavra, puerpério, primeiro eu achei ela muito estranha, né? Que palavra engraçada, que palavra estranha é essa? E aí eu comecei a pesquisar. Eu acho que eu comecei a pesquisar quando ele tinha ali já uns 8 meses, 9 meses. E aí eu vi que tinha só falava de puerpério a questão fisiológica, né? Do corpo da mulher, que o útero tá voltando, o que que acontece com o corpo. Tu não encontrava muita coisa em relação integral da mulher, né? E a educação transpessoal, ela trabalha com o ser integral. Então aí eu comecei a pesquisar e comecei a me aprofundar, e hoje em dia tem até cursos já voltados para o puerpério, que inclusive eu fiz nesse meu segundo puerpério, acho que a Aurora estava com 5 meses, 7 meses no máximo, fazendo curso, né, de psicologia do puerpério. Foi muito interessante, assim, estudar junto, estando no segundo puerpério e já trabalhando com isso. Isso E com a aí, Alexandra Coimbra. quando... Com Alexandre Coimbra, que é um curso maravilhoso, recomendo a todas as mulheres que gostem do assunto, né? E, e aí, quando eu comecei a pesquisar lá, né, uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu vi que não tinha muita coisa e eu achei muito instigante, porque eu me via muito em transformação. E o Joaquim tinha 1 ano, e o Joaquim tinha 1 ano e meio, e ele já tinha 2, e eu ainda estava nessa transformação.
E aí pesquisando, começando a estudar, e conversando com outras mulheres, e já muito envolvida com a questão de doula, né? Doula de parto, doula de gestação, doula de pós-parto, e fazendo os cursos, envolvida no universo materno, comecei a perceber que, nossa, que realmente o puerpério ele é muito mais amplo. E aí o pessoal começou a falar sobre isso. Né? Eu lembro que até lá no YouTube, que eu tenho um canal meio desativadinho, assim, que tá lá, eu fiz uns vídeos bem antigos que é falando nisso. Eu pensei, nossa, eu preciso colocar para o mundo. As mulheres precisam saber. E Uhum. aí eu vejo que tem uma angústia e um sofrimento de mulheres que estão com filhos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos ou mais, e que se sentem muito mal, porque não sabem o que tá acontecendo, né? E se cobram. Nossa, eu deveria estar diferente, eu deveria estar em outro momento, né? E às vezes camuflam aquilo, escondem aquilo, né? E hoje em dia, como já tem esses estudos, eu trouxe aqui um livro que também é maravilhoso, que ele fala muito, até no título fala de pós-parto, mas tu vai entrando, é puerpério, né? Muito puerpério. E é um Uhum. médico australiano, e ele fala que as mulheres, ele tem 3 ou 4 filhos, ele trabalha muitos anos, né, com gestação, parto, pós-parto, puerpério, e acompanhando a mulher dele, ele percebeu que a medicina convencional ela ficava um pouco aquém desse universo tão profundo que é a mulher nessa transformação, nessa metamorfose mesmo, que acontece, que começa na gestação. Imagina, a gente está ali fabricando um ser dentro da gente, então mexe muito em todos os sentidos, né? Integralmente com o ser. E aí passa pelo parto, que hoje eu acredito o parto assim como um grande portal, né? Ele é um grande portal. E após esse portal, começa um processo muito profundo para a mulher, que é o puerpério. Uhum. Então, e aí ele comenta aqui que quando a mulher, na experiência que ele teve, daí ele começou a se desenvolver nesse assunto, que quando a mulher ela não se cuida nesse momento de pós-parto e puerpério, ela pode ter consequências a médio e longo prazo de até 10 anos da vida dela, né? Realmente de uma saúde integral. Então, assim, a gente. E aí, trabalhando com isso, aí eu começando a ler esse livro, a desvendar essas questões não tão faladas e por um médico super conceituado, nossa, assim, dá um alívio no coração saber o quão é importante ver isso, né? Olhar com carinho para isso, né? Nossa, que curioso, porque teve um comentário, tô até relendo aqui, estou presa no puerpério há 9 anos, nunca consegui sair dele. Inclusive foi por causa do que senti no puerpério que eu decidi não ter uma segunda gestação. Tive medo das coisas ficarem piores. É um comentário num dos posts que eu fiz vários posts, eu fiz 3 posts, né, 4 agora que acabei de soltar um sobre o puerpério, e deu muita repercussão, teve mais de 2.500 comentários juntando tudo, né? E várias mães se manifestaram falando, inclusive, da sensação de estranheza, de como entender essa tristeza que vem, né, essa angústia que vem, junto com a ideia de que se eu estava esperando, se eu estava planejando, se eu estava querendo, se eu estava desejando tanto essa criança, como é que eu posso agora estar me sentindo mal? Né? A gente tem muita dificuldade de acolher, de entender, de aceitar esse lado nosso que é do manifestar algo que seja negativo, entre aspas, né, ou de uma vibração mais baixa, emocionalmente falando, né? E muitas mães também relataram essa culpa, né? Essa está relatando a dificuldade de enfrentar a ideia de ter outro, porque ainda não consegui estar bem, e outras com essa culpa ou essa estranheza, né? Como assim eu estou me sentindo mal? Você podia talvez ajudar a gente a definir essa ideia do que é o puerpério, né? E quais são os sentimentos que são comuns para que as pessoas possam reconhecer e até tentar, de repente, fazer uma distinção, porque muitas também ficam na dúvida até que ponto isso é puerpério, até que ponto isso é uma depressão, né? Tem que pedir ajuda para um médico, ou tem que entender e simplesmente conversar com outras mulheres para tentar se sentir mais aliviado. Qual que é a, né? Muitas coisas interessantes, né? É. Importantes que tu trouxe. E até tu me passou algumas respostas, né? E mensagens. Nossa, é um universo vasto, tem muita coisa pra gente falar. E, enfim, o puerpério é esse momento, né? Que ele é uma fase que ele vai, assim, ele não tem um tempo certo para acabar. Tipo, uma gestação, olha, tantos meses, né? Vai acontecer o parto. Então, ele é esse tempo. E eu gosto de trazer meio que uma metáfora, assim, para entender um pouco, como se fosse comparando um pouco o puerpério com o parto, né? Por exemplo, o parto, um parto normal. Um parto normal ele tem um certo tempo, que também muda de mulher para mulher, e tem as ondas, que são as contrações. Então a onda vem e passa, é a contração até que de repente o bebê nasce. O puerpério, ele é como se fosse o mar. Ele é o mar. E é muito bem
esse elemento simboliza muito bem porque a água é emoção, né? Então, o puerpério é como se fosse o mar. Tem dias que o mar tá super calmo, tem dias que tá um mar gostoso, com aquele azul, com aquela e a mulher se sente maravilhosa, né? Poderosa, ai, que delícia, com meu filho, aquela fusão. E aí, de repente, no outro dia, o mar tá totalmente revolto e tu não esperava, ele tá revolto, tá com aquelas ondas, e aí ele vem, e aí não tem muito, né? Então ele é como se fosse o mar, é uma coisa maior, ele é mais profundo, ele tem as fases. Tem várias fases dentro de um puerpério, porque também tem a questão que o bebê nasce, né? Ele tava na barriga, aí tem a esterogestação, que é um período ainda de transição do bebê, que o bebê nem sabe que tá aqui fora. Então ele, para ele é a mãe dele, ele estava lá dentro das águas, ele saiu, e aí tem, por isso que a gente trabalha muito a esterogestação, do bebê ficar em contato com a mãe, né, de usar o sling, dessa amamentação quando a mulher amamenta, de ser em livre demanda no início, de ter esse contato, se a mulher gosta de dormir com o bebê, de fazer a cama compartilhada de forma segura, tem toda essa questão do colo, né, do bebê se sentir protegido, né, esse bebê protegido vai ficar mais tranquilo também, e a mãe vai se sentir mais tranquila. E aí o bebê vai crescendo, e o bebê vai explorando o mundo. Começa a engatinhar, aí já começa a sair um pouquinho da mãe, mas ele volta para a mãe. Aí depois ele começa a caminhar, e aí vai a transição. Aí tem a fase que a mulher volta a querer trabalhar, algumas mulheres mais cedo, outras depois. Depende muito de cada estilo de vida. E isso são muitas fases dentro do puerpério, né? Ver um bebê se desvencilhar de ti, ver um bebê amamentando, de repente um desmame, depois a mãe vai trabalhar, então tem várias fases, como é que fica essa relação conjugal, muda tudo, né? Entra um ser, muda tudo na família e a mulher é a que mais fica mexida, porque ela tá naquela metamorfose, naquele processo muito intenso, então é bem grande. E a Laura Gutman, que nem ela traz muito, né, no Maternidade Enquanto com a Própria Sombra, da questão dos 2 anos, e quem já passou por os 2 anos, sabe que ali o bebê ele dá olha para o mundo um pouco mais, né? E aí ele vai um pouco para o mundo. E às vezes isso também, às vezes não, isso mexe também com a mulher. Tanto com o bebê que está ali e com a mulher, porque muda muito. Né? As sonecas vão mudando, é tudo, cada dia é muito diferente, né, Maíra? Aí começa a Uhum. introdução alimentar, aí quer comer, não quer comer, um dia come, outro não come. Aí, enfim, a questão das sonecas, tirava 5 sonecas, vai para 4, vai para 3, 2, uma. E a mãe tem que acompanhar aquilo ali, né? Então, assim, é um processo bem. E tem a questão de que ele tá sempre espelhando muito do emocional da mãe, né? Então a mãe tem que ficar se observando muito e acaba que fica muitas vezes como um peso, né? Tipo, meu Deus, de novo tem alguma questão minha, será que eu tenho que fazer alguma coisa para poder melhorar o comportamento dele, para poder ajudar ele a levar melhor essa situação, para acalmar, porque às vezes a criança de repente começa a acordar muito mais, porque a mãe tá passando por uma fase difícil. Acho que tudo isso também são ingredientes que fazem com que o puerpério fique mais mexido, né? E como que a gente sabe se já não é uma coisa assim tão só característica do puerpério, já é alguma coisa mais séria, que a pessoa tem que buscar uma ajuda mais séria, mais profissional, de um sabe, porque tá passando por uma depressão mesmo, porque muita gente perguntou sobre isso, e acho que seria legal a gente poder fazer, de repente, uma distinção para entender. Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho do baby blues, né? Que tem o baby blues, que é quando a mulher ali tem o parto. Existe um momento ali que é uns 15 dias, que é chamado baby blues, que para algumas mulheres é muito forte. Assim, o meu baby blues, o meu primeiro filho, foi fortíssimo, porque eu passei por uma. Eu tava ali para ter um parto normal, humanizado, e passei por todas as etapas de trabalho de parto e acabei numa cesariana. Então, assim, eu não esperava, não tinha me preparado para aquilo. No meu caso, esse foi um ponto muito forte, além de estar nascendo, renascendo, nascendo como mãe e renascendo como ser, foi muito forte para mim. Foi uma ruptura, assim, da minha Roberta, da minha criança interior. E para mim foi muito forte o baby blues. E aí, esse baby blues é legal, assim, é por isso que é muito bom ter informação, não só a mulher, mas quem tá junto. É bom observar se ele passa de 15 dias, 30 dias, porque ele vai diminuindo, né? Um choro, de repente ela tá rindo, de repente a mulher tá chorando e ela não tá entendendo o que tá acontecendo, né? É meio uma neblina muito forte, aquela coisa. Então, por isso que é muito bom ter apoio, né? Apoio de quem tá junto, da família e ter pessoas que entendam também disso junto, né? E ali, falando um pouquinho agora na minha primeira experiência de pós-parto e puerpério, foi ali
que me veio esse chamado de trabalhar com outras mulheres, porque eu tive muito apoio, muita ajuda, né? Tinha a equipe que estava ali com a gente, que acompanhou o parto, e tinham muitas mulheres nessa equipe. E foi incrível quando eu vi aquelas mulheres, e eu estava longe da minha família, só estava eu e meu companheiro, a minha mãe, eu achando que ia ser parto normal, minha mãe veio depois, a gente chamou, vem nos ajudar, que eu estava em recuperação da cesárea. Então, eu vendo aquelas mulheres ali entregues para mim, sabe? Tinha consultora de amamentação, todas fazendo o máximo e conversando entre elas para que eu ficasse bem, para que o bebê ficasse bem, para que a gente tivesse um bom vínculo. E foi maravilhoso, porque apesar de eu ter tido um baby blues muito forte, eu consegui fazer um vínculo muito legal com meu filho, e meu companheiro também está engajado, porque tinha esse suporte, essas mulheres que eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha vivido isso. Então eu achei aquilo ali incrível. Eu pensei, nossa, todas as mulheres precisam desse apoio, sabe? Não precisam passar por isso sozinhas. Porque como tu comentou antes, vem a questão da vulnerabilidade, vem aquela emoção que tu não consegue controlar. Eu sempre fui muito controladora, ainda sou, mas assim, a maternidade quebrou muito isso, né? Então assim, de controlar, e ai, não quero mostrar que eu não tô bem, ai, eu tô sempre bem, eu dou conta de tudo. E ali eu me vi nua e crua, e aí eu me entreguei, assim, e aquele peito jorrando, aquela coisa que o bebê não pegava, e eu ali, que nem uma criança mesmo, meio chorando, e as pessoas me cuidando. Então assim, nossa, pra mim foi um desafio e foi assim um aprendizado maior na minha vida até hoje, foi aquele pós-parto, assim, eu ali, e por mais assim entregue, vulnerável, nossa, foi o que me fortaleceu para minha vida, sabe? Então assim, como tu comentou antes das emoções, como que a gente vai lidar com essas emoções? Se muitas vezes, se geralmente a gente não foi ensinada isso, né? Sempre dá uma abafada, dá uma distraída, quero voltar logo pro mundo. Às vezes é um chamado que tá ali, porque se tá vindo, a gente tem que dar essa olhadinha, né? Então, voltando ali ao Baby Blues, né? Tem esse momento. Aí, as pessoas em volta vão observar essa mãe. Porque a depressão pós-parto, ela pode se dar no início, mas ela pode se dar muito depois também. Até num dos grupos que eu participo dos profissionais que trabalham com puerpério, tem uma psiquiatra que ela, assim, a mulher é pra frentex total, e ela trouxe uma informação que agora eu não me lembro exatamente, até procurei ontem, assim, para ver exatamente o tempo. Mas hoje em dia, nos últimos estudos, já se fala em depressão pós-parto um tempo depois. Eu não me lembro agora se era 2 ou 4 anos depois. E que tem a ver com o que esse médico fala, que pode dar uma desencadeada, né? E aí Qual também que é o depende nome do médico australiano? Estão perguntando o nome do livro e do médico. desse aqui. Esse aqui é o Guia Definitivo para o Pós-Parto. E o médico é o Oscar Serralash. Esse livro é muito maravilhoso. E ele fala bem de saúde, bem integral, assim. Dá toda, né, muito em alimentação. Ele foca muito em alimentação. Fala muito em privação de sono. Então, assim, essa questão da depressão, só para fechar, então ela pode dar uma desencadeada. E aí, e é muito compatível com o que esse médico fala. E que ainda as pessoas acham que depressão pós-parto é só aquele pós-parto imediato também. Muitas vezes a mulher está com um bebê de 1 ano, 2, não está se sentindo bem, não está bem, às vezes acham que é frescura, né? Ou a mulher se culpa por isso, se sente envergonhada com isso, né? Então tem a vergonha, tem a questão de... Porque ninguém não fala muito sobre isso, né? Tem a falta de informação de falar sobre isso e a mulher se apropriar desse momento. Não, esse é o meu momento, eu quero... Que nem a gente estuda muito, tá ali, é jovem, vai fazer um vestibular, a gente estuda pro vestibular. Quando que é o vestibular? Quais são as datas? O que que vai cair? Como é que tá a minha fase? O que que eu vou estudar? O que que eu quero? Então, imagina, a gente não foi assim, educada para, eu vou estudar minha gestação, meu parto, meu pós-parto, puerpério, porque é muito importante. É assim, quem é mãe sabe, é nos momentos mais importantes da nossa vida e que mexe muito, né? Então, essa questão de depressão pós-parto tem que ficar muito ligada e muitas vezes não é a mulher que vai saber que ela tá. É essa rede de apoio, e rede de apoio é muito amplo. Rede de apoio pode ser uma rede, um grupo, pode ser a mãe, a avó, pode ser o companheiro, as amigas. Então as pessoas ficarem assim bem, procurar alguém que tu possa falar, que tu possa se abrir para essa pessoa entender o que pode estar acontecendo contigo. Eu acho que vieram muitos relatos dessa história que eu estava comentando, né? Por que é tão difícil parar de chorar no momento mais feliz das nossas vidas? Essa coisa em teoria, incoerência, né? Tipo, e aí tinham vários desses assim, né? Eu tava achando que a minha oscilação entre o estresse e a felicidade era a bipolaridade, né? Uma falou. E aí teve uma que me chamou muita atenção que falou, eu não consigo ler o post sem chorar,
nem participar da live, porque eu me sinto muito culpada por não estar mega, ultra, power feliz, tendo o amor da minha vida nos meus braços. Sabe, muita gente com culpa e com sentimento de vergonha. Outra que falava, eu chorava muito nos primeiros meses, na cama, no banho, mas eu sentia vergonha. Afinal, eu tive a bênção de ter gerado e parido um bebê com saúde. Tipo, eu sou obrigada a estar agradecida e eu não tenho como abrir espaço para me sentir mal. Não, não é correto, né? Aí eu queria muito falar disso porque eu gosto muito desse tema e eu acho que é uma das coisas que, para mim, tem sido um dos maiores aprendizados que a maternidade me trouxe, porque eu só comecei a enfrentar isso de fato com a maternidade, apesar de eu ter feito muitas terapias, eu acho que a gente tem que começar a aprender a realmente integrar todas as partes que a gente tem, né? A se entender como ser humano e como completo quando a gente realmente aceita as nossas sombras e aceita as nossas luzes, não simplesmente fica só tentando evidenciar ou aceitar o que a gente tem de bom ou de agradável, ou do tipo, a gente tem que parar de se rejeitar quando algo, entre aspas, ruim se manifesta dentro de nós, né? Porque todo sentimento, ele vem com alguma função, ele vem porque ele faz parte do ser humano, né? Ele faz parte da gente, a gente não tem como evitar a chegada do sentimento. E ele vem como um aviso, como um sinal de que alguma coisa aí tem que ser regulada. Ele vem, tipo, como uma pista. Opa, ao invés de você fazer o trabalho de ficar brigando com você mesmo, porque você sentiu aquilo, tenta entender o que aquilo está te passando, qual que é a mensagem, qual que é o aprendizado. É muito mais bonito o processo e mais leve quando a gente primeiro aceita e aí a gente acolhe, aprende a acolher e a, inclusive, trazer segurança para essa sensação, assim, sabe? Ai, tudo bem, peraí, eu tô com medo. O que será que esse medo tá querendo me dizer? Tá tudo bem ter medo. Permite que o medo venha, se manifeste e se expresse, sabe? O que a gente tem que tentar também aprender como que eu faço para expressar minha agressividade sem descontar no outro, né? Não é que, tipo, tudo bem ser agressivo. Não, tudo bem sentir raiva, né? Eu não preciso falar mal de mim, me sentir mal comigo porque eu tô com raiva. E aí essa tristeza, ela também tá falando algumas coisas, algumas mensagens que podem ser, de repente, essa ideia de que tem algum desajuste meu, tem alguma coisa que eu ainda não olhei, que eu tenho que curar em mim, alguma memória que tá aí me bloqueando, que tá me machucando, que vale a pena eu cuidar, curar, encontrar um espaço de escuta seguro, isso é muito importante, né? E aí fica um pouco isso, assim, como a gente não tá acostumado a lidar com esses sentimentos, a gente também tem dificuldade de encontrar os espaços adequados para poder trocar com outras pessoas, porque em geral, quando a gente vai falar de alguma dificuldade que a gente está tendo, que a gente está se sentindo mal, a resposta do outro é: ai, para que prestar atenção nisso? Bobagem, daqui a pouco passa. Né? A gente ouve muita coisa que corta a conexão, que realmente não permite que a gente se aprofunde na questão, e aí fica com aquela sensação de, meu Deus, deve ter alguma coisa errada comigo, porque se eu estou sentindo isso e o outro ainda acha que não tem nada a ver, realmente não tem sentido, né? Deve ter um defeito de fabricação em mim, né? E a gente se isola mais. E é super triste, porque o bonito realmente é quando a gente consegue expor a vulnerabilidade, aprende a fazer isso, e aí a gente realmente tem uma oportunidade de viver esse autoconhecimento e, de repente, de fazer esse caminho para poder voltar para a nossa essência. Porque todas essas proteções que a gente criou para se distrair desses sentimentos que eram incômodos, no final distanciou a gente da gente mesmo. Né? Então, eu não sei, eu estou tentando resumir muito rapidamente um processo que é muito extenso, que não dá para ser feito assim, numa live em 5 minutos, mas resumidamente eu diria: abrace seu puerpério como uma oportunidade de crescimento pessoal também, porque ele vai te abrir para muitas pistas de quem você é, de que você, qual que é o seu poder pessoal, qual que é a sua potência, né? Não sei, com certeza para você, você poderia falar alguma coisa a respeito disso, porque a gente troca muito também em paralelo, né? Pelas mensagens pessoais, e a gente se identifica muito uma com a busca da outra. Nossa, Maíra, bom, tu resumiu tudo! E é muito isso. E agora tu falando, me veio muito da criança, né? A criança, quando tá com aquele sentimento, e aí vem o adulto e poda ela, não tem problema, não... Tipo, minimizando, né? O que, de repente, pra criança é super importante. Ali a gente começa a criar as nossas cascas, nossos escudos, e a gente vai se protegendo. E isso é uma consequência, digamos assim, de uma educação que a gente teve, né? E que a gente está nessa transição, trabalhando, né, rumo a uma parentalidade consciente, a um novo mundo. E aí, quando a mulher está nesse momento, ela
de repente ela não consegue mais segurar esses escudos e extravasa, né? O extravasar, o conseguir extravasar. E que é tão importante ter, como tu comentou, esse ambiente seguro. E às vezes não vai ser dentro da nossa casa, da nossa família, porque é uma tendência inconsciente natural, de repente, de uma mãe, ou de a querer te dar um colo e não querer ver a gente chorar. Né? Eu passei por isso também lá nesse meu pós-parto, de pessoas que estavam ali comigo, ai, não, não fica assim, não precisa ficar assim, teu bebê tá super saudável, vocês estão bem, olha pra isso. Aí eu chorava mais, né? E aí quando eu recebi esse outro acolhimento de escuta, escuta atenta, e consegui começar a entender o que estava vindo ali na Roberta, né? Que era a Robertinha lá, pequenininha, que estava com tanta coisa represada, né? E depois buscando ajuda, terapias, porque eu sempre amei terapia, sempre fiz desde muito cedo, mas realmente o puerpério é uma mega terapia, né? E aí tá em volta de pessoas que podem te ajudar, que nem como tu comentou, despertar esse poder pessoal, o feminino também, né? Que vai muito em conexão com o nosso feminino. E aí, nesse meu primeiro puerpério, eu me vi aquela criancinha que precisava muito chorar e desaguar. E aí eu me lembro que às vezes eu chorava de fazer aquela posição de quase fetal de criancinha, assim, sabe? Chorar e dar aquela soluçada, assim. E aí, claro, na hora, no olho do furacão, eu tinha esse apoio, eu só extravasava, e depois a gente começa a compreender também, quando vai clareando, o puerpério vai ficando um pouco mais, as fases mais calmas, vai percebendo também o que que era aquilo, olha o potencial que me trouxe, a oportunidade de trabalhar alguma coisa que estava em mim, né? Porque quando a gente se torna mãe, não é de um dia para o outro, é uma construção, e o portal do parto, ele é um rompimento com muitas coisas antigas para viver uma nova fase. E às vezes a gente fica ali no antigo, né? Eu já acompanhei muitas mulheres, e tem uma que eu achei maravilhosa e me tocou muito, que a gestação super planejada, e meditava, e super conectada. Aí o bebê nasceu, e como tu comentou, ela ficou muito mal porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo e se cobrando numa expectativa de ficar muito feliz o tempo todo, e ela não estava se sentindo assim. Aí ela sofre, né, aquele sofrimento, até que ela mesma, por ela, podendo ter um ambiente onde ela falhe, onde ela extravase, perceber que ela não estava aceitando que agora ela era mãe, agora ela esse papel novo, que é uma construção e é super comum acontecer isso, né? Esse choro, essa negação, porque ali na psicologia do puerpério a gente trabalha muito como se fossem mini lutos que ao longo da vida naturalmente a gente tem vários mini lutos. E às vezes a gente não lida muito bem com isso, aí a gente vai carregando isso, né? Então, assim, esses mini lutos tá ali na gestação, de repente não tem mais, não tá dentro de ti, tá ali fora, é muito forte. E como é que eu vou lidar com isso, né? Tem um mini luto ali, tem uma coisa que tá indo, tem uma coisa que tá chegando, né? Lidar aí essas emoções todas, como que eu faço, como é que eu vou canalizar isso, onde é que eu vou expressar, como que eu vou extravasar essas minhas emoções. Tão controversas, né, Maíra? E aí, quando tu começou a falar antes, que vem uma das palavras mais chaves, assim, eu acho, do puerpério, é a ambivalência, né? Esse estado que me falou, tu comentou que alguém colocou, eu acho que eu tô bipolar, né? Muitas falam isso, eu tô bipolar, e de Quero ir de um lugar fugir, pro outro. como pode ser, né? De ir de um lugar pro outro e começar achando que, eu tô com defeito, eu tô com problema, né? Porque acha que tá sozinha, que ninguém tá passando por isso. Aí vai lá no Instagram e olha, ai, olha elas lindas com aqueles bebês, né? Tá todo mundo feliz. Não é, todo mundo tem uma história por trás. E claro, ali tu vai ver no Instagram as pessoas mostrando o seu melhor. Todo mundo quer mostrar uma foto bonita com o seu bebê. E aquele momento que também é maravilhoso, mas sempre tem uma história por trás. E cada mulher se olhar para a sua história, né? A sua biografia, né? A sua história, honrar essa história, abraçar essa história. Se está desafiador agora, vamos olhar para ela, vamos abraçar ela, para ela conseguir ser essa força, né, para esse empoderamento. Aí tem uma pergunta que eu achei bem interessante que surgiu no Stories, que eu fiz lá uma caixinha de perguntas para as pessoas jogarem algumas coisas. E alguém perguntou: as mulheres de antigamente não passavam por isso? Ou não se falava, não se sabia disso? É uma questão bem intrigante, porque realmente você fala com a tua mãe. Eu não tive a oportunidade de falar com a minha mãe, mas quando eu fui investigar a questão da biografia humana, eu fui passar pelo processo da terapia da biografia humana, eu tive que falar com meus tios, com o meu pai, porque minha mãe já tinha falecido. E aí eu fui perguntar do parto, por exemplo, da minha mãe para minha tia, né, que era a pessoa mais próxima, a enfermeira, inclusive, ela sempre tá a par de tudo, né. E aí ela me contou que minha mãe sangrou pra caramba no meu parto, ela teve um sangramento, tipo, quase de risco de morte,
E aí eu perguntei, mas aí, como é que foi pra ela, né? Tipo, ah, não, normal, essas coisas aconteciam, sabe? De um jeito, tipo, muito como se fosse nada. E minha mãe, por exemplo, não conseguiu nunca dar o peito pra mim. E tem várias questões que eu fui pescando, assim, que eram muito incoerentes com o discurso dela de a maternidade me preencheu, foi maravilhoso. Do tipo, eu passava 12 horas por dia na escola, sendo que ela não trabalhava período integral, ela trabalhava meio período. Eu fui ver várias incoerências e falei, gente, ela tinha uma dificuldade de estar entregue. No entanto, provavelmente ela não tinha talvez a consciência disso, muito menos o espaço para poder trocar com outras pessoas, né? Então eu fiquei muito intrigada com essa pergunta. Como que é essa questão do antigamente? Nossa, essa questão vem muito, né? E assim, já troquei com muitas mulheres sobre isso, sobre a história das suas mães, das suas avós. E é muito legal a gente pegar essas histórias, né? Também honrar essas histórias, né? Como é que é o nosso histórico feminino também. Uhum. E naquela época não tinha muita rede de apoio. Informação, então, não tinha. Eu lembro quando eu engravidei do Joaquim, a minha mãe me trouxe um livro só pra. Ah, eu trouxe esse livro pra te mostrar como é que era na minha época. Que até um livro bem famoso, eu não me lembro o nome, de um médico. Era a única, ela falou, era a única informação que a gente tinha, a não ser lá no hospital, que iam fazer, era no hospital ainda que fazia o pré-natal. Agora vem um sol aqui na minha cara, mas tudo bem. Aí ela me trouxe o livro, eu comecei a dar uma olhada no livro, eu comecei a chorar na metade do livro, assim, olhando, porque só falava assim não fique muito com seu bebê, não pegue muito no seu bebê, não toque muito, amamentação, não muito também. Então, assim, era uma cultura de separar a mãe do bebê. Imagina, elas não tinham rede de apoio, né, Maíra? Não tinha com quem falar, a Claro. internet não existia. Então era muito, e assim, e a informação, ela é muito relacionada ao nível de consciência. Se a gente não tem informação também, a gente não consegue expandir o nosso nível de consciência. E aí, às vezes, vai como a vizinha fala, a mãe fala, a avó fala, a irmã fez, então vou fazer igual porque deu certo, né? Aquela coisa que tu vai fazendo, vai seguindo a manada, mas assim, sempre numa tentativa maravilhosa. E Todas as mães priorizando querem fazer muito o o físico, máximo, né? né? Tipo, tá com saúde, não tá doente, tá Tá com limpinho, tá saúde. alimentado, E é como né? tá dando certo aqui no meu bairro, na minha região, deu com a minha família, era muito assim da região, e toda mãe sempre fazendo o máximo que pode pelo seu filho, né? Uhum. E elas não tinham também espaço para escuta e nenhuma educação emocional, que nem sabiam como lidar com essas emoções, né? E assim, agora eu tô falando isso, eu também não fui amamentar. A minha mãe acho que me amamentou 2 meses, meus irmãos também muito pouco, não tinha muita informação. E aí eu me lembro uma vez a minha mãe me contando, né? Eu sempre muito investigativa, perguntando como é que era, como é que não era. E eu achei legal uma vez que ela me contou, é normal. Isso que ela tava falando, é normal, às vezes dá uma vontade de fugir. Tipo assim, mãe, se tu estiver me ouvindo, vai lembrar dessa história. Porque minha mãe me acompanha sempre nas redes. Ela me contando que, eu não sei se era eu que era bebezinho, assim, ela não aguentava mais ficar naquela coisa, naquele quarto, né? Ela precisava dar uma saída. Aí ela deixou alguém, né? Não sei se era eu, num ambiente seguro, ela pegou o carro, deu tipo uma volta assim nas 2 quadras e voltou, sabe? Eu precisava sair um pouco, sabe? Sair um pouco, dei uma voltinha no bairro, voltei para casa. 15 minutos. Aquilo ali, né, assim, traz um assim, nossa, nós somos humanas, né? Eu acho que daí isso vem Claro. muito com a romantização que a sociedade, enfim, a cultura fez da maternidade. Que agora a gente está rompendo com isso, né? De E aí nos olharmos como não se humanas. pode incluir, não se pode falar do lado difícil, porque senão essa mãe não é uma boa mãe. Né? Nós somos humanas. E aí uma coisa que tu trouxe das emoções, que agora até tem uma frase, agora eu não me lembro o autor, mas que diz mais ou menos assim, no caso que as nossas sombras, é lá que a gente vai encontrar uma luz enorme que a gente desconhece, né? Então olhar para esse porãozinho um pouco escuro, com carinho, com calma, né? O que for surgindo, não é para ficar investigando, o puerpério não é momento de ficar muito porque ele vem, né? A coisa vem, assim, vai aflorando, e aí olhar com carinho e saber se acolher e quem eu vou procurar. De repente não é com qualquer um que eu quero falar, não é com qualquer pessoa, eu quero uma escuta segura, pode ser uma amiga, pode, mas escolhe alguém que não vai, que nem a Maria comentou, te cortar ali. Ai, teu parto foi super legal. Ai, mas teu bebê tá bem, né? Ai, mas olha a casa que tu tem. Ai, tu tem até ajuda. Então, assim, escolher alguém que tá, assim, com essa maturidade emocional de te ouvir, de simplesmente te ouvir e buscar, de repente, um grupo. Porque hoje em dia tem muitos grupos maternos, né? As pessoas estão fazendo grupos, rodas de maternidade gratuitas. Também a mulher pode se juntar com uma, duas mães, se juntem uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, se juntar
tomar ali um chazinho, um chimarrãozinho, levar um biscoitinho com seus bebês, para poder trocar, né? Então a rede de apoio ela é bem ampla, ela pode se dar de várias maneiras. Legal, tem muita pergunta, eu tô com medo do tempo não dar certo. Como que eu sei se eu já saí do puerpério? Porque tem muita gente também que tava com essa dúvida, né? Porque pode durar Ah, um tempo então. determinado. E aí? Como que eu sei que eu tô. Então, eu acho que é pessoal assim de não se cobrar, né? Não colocar um peso também, né? No puerpério, eu tô no puerpério, isso é puerpério, isso não é do puerpério. Puerpério é vida, né? Então o puerpério faz parte da vida É o e é uma mar. coisa que vai passando, é o mar, ele vai passando. Por exemplo, a minha filha vai fazer 2 anos e eu ainda me sinto em puerpério. Sabe, eu sei que eu não tô no o meu forte de puerpério desse segundo foi ali com 8 meses até 1 ano. Foi assim, o mar começou a ficar bem revolto, porque até então eu tava assim, ocitocinada. Eu tava assim, consegui segurar assim uma coisa super legal. Tive uma experiência muito legal assim de pós-parto, né, nessa segunda gestação, nesse segundo parto. E hoje eu me considero ainda em puerpério, só que numa outra fase. Hoje eu me considero aquele desabrochar, assim, naquela mulher, assim, que despertou muito meu feminino, né, nesse puerpério. Então, eu acho que cada mulher sentir a sua fase e não se culpar por isso, né? Ai, que fase que eu tô? Será que é puerpério? Não é, é a vida da gente. De uma maneira mais integral, assim, olhando um pouco de fora, né, Maíra? A gente conseguir sair um pouquinho, que o Mindfulness trabalha muito, não ficar, né, que a gente tá naquele olho de furacão, aquele caos, e aí o Mindfulness, respirações, pra gente sair um pouquinho, tentar ser uma observadora de nós mesmas, para olhar para nossa vida de um espaço maior, de observador mesmo, e olhar quem era aquela mulher, como é que foi essa gestação, olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu passei, nossa, olha os desafios, e começar a olhar para isso com amor mesmo, um alto amor pra gente. E aí, algumas ficaram com essa dúvida, assim, pode uma mulher que estar no puerpério sendo grávida de outro bebê, o puerpério do segundo bebê é diferente? Como que faz quando os dois bebês são muito próximos, né? Como que é essa relação? Alguém perguntou aqui também na live, né? Tô juntando para poder tentar fazer um bloco aqui. E alguém perguntou, e quando o puerpério se junta com os desafios dos 2 e 3 anos, a gente surta ou joga toalha? Também foi uma que surgiu no Stories. Mas Então, essa pergunta é muito legal, né? De dois puerpérios juntos, emendados, isso super acontece muito, de mulheres engravidarem ainda estão com filho de meses, 1 ano, 2 anos, e ainda estão naquele. Porque também tem a questão da amamentação também. Aí é uma questão que entra, que a mulher que amamenta, ela tá muito aberta ainda. O parto nos abre, independente se é cesariana, parto normal, independente a via, ele é uma abertura. A mulher fica muito aberta. E ela, aos pouquinhos, também ela vai se fechando, que tem a ver com a esterogestação, ela e o bebê, ela vai se fechando enquanto o bebê vai indo para o mundo. E aí a mulher também que amamenta, ela tá muito aberta também, ela ainda tá com um canal muito forte de abertura, né, de doação, assim, ali dos líquidos dela, da vida dela. E enfim, e acontece muito da mulher engravidar, ainda tá num puerpério e meio que emendar um no outro, né? Até uma das puérperas da turma do ano passado, ela tava com a filha de 1 ano e pouco e ela tava grávida, quando ela entrou no puérperas grávida, daí a bebê nasceu, a segunda, e ela assim, ali 2 puerpérios, assim. E foi e claro que é bem intenso, né? Porque tu vai ter um bebezinho e tu vai ter um outro bebê junto. Porque ali até 2, 3 anos ainda é praticamente um bebê, porque requer muito da mãe, uma criança pequena, mas um bebê grande, né? Então, assim, é bem intenso, né? Já acompanhei muitas mulheres que passaram por isso, de 2 a 3 puerpérios, né? Gestação, parto e puerpério, amamentação, de levando um atrás do outro, assim, né? E eu percebo que as questões que surgem são diferentes também, né? Pelo que eu acompanhei de algumas pessoas que relataram assim com mais intimidade, falei, nossa, sei lá, o primeiro bebê era mais tranquilo, eu tive facilidade com tal e tal coisa, no segundo já veio como se fossem Completamente diferente. outras questões que despertam em relação à história com a mãe, da infância. Você também teve dois, né? Você sabe dizer. Sempre vai ser diferente, né? Porque o bebê, cada ser é muito único, nunca vai ser igual, e a gente cria às vezes, uma certa expectativa, ou tem uma memória, realmente, aquela memória do que eu passei, que é bem comum, né? A gente tem uma memória, olha, do meu parto, do primeiros dias, primeiros meses, e às vezes a gente se prende naquilo. Ai, vai dormir tantas horas, ai, a amamentação vai ser assim. Tem a questão também da expectativa, sempre vai ser diferente. E também a mulher tá numa fase, sempre vai estar numa fase diferente da vida dela. Então vem uma questão totalmente diferente, né? Sempre vai ser de mulher para mulher, independente também se tem mais de um filho ou não. Uma das puérperas também no ano passado tem 4 filhos.
Então, assim, foi muito legal os relatos de cada puerpério, completamente diferentes, né? E Eu queria dependendo que da você, fase da mulher. aham. Eu queria que você aproveitasse que você está até citando algumas coisas do grupo das puerpas online, né? E falasse um pouco, então, dentro da sua experiência, de tudo isso que você viveu. Você falou, eu fiquei com muita vontade de trabalhar com mães a partir de quando eu tive essa experiência com o Joaquim, né, no puerpério, que foi tão importante ter essa rede de apoio. E aí, com certeza, de lá para cá, 6, 7 anos, quase 7 anos, você falou, outras fichas foram caindo de entender digamos, um formato para poder oferecer para uma mãe, né? Assim, o que é mais legal para uma mãe que está passando pelo puerpério, para ela realmente se sentir amparada, acolhida, né? E aí você podia falar como que como que a gente pode tornar esse puerpério mais leve, né? O que pode ajudar essa mãe? E como que surgiu, então, esse programa que você criou? E qual está sendo a experiência? Você teve uma turma agora que foi em novembro do ano passado, né? Que começou em novembro do ano passado, elas ficaram com você por 3 meses, pelo menos nos grupos dos encontros. Aí você explica um pouquinho do formato, fala um pouquinho da experiência, para ver, porque como tem muitas mães que de lá para cá eu tinha um público de 70 mil, agora estou com 245 mil pessoas, então eu sei que tem muita gente que não te conhece ainda, muita gente que não teve a oportunidade de participar da outra divulgação que eu fiz do seu programa. Então eu queria que você trouxesse essa experiência para essas mães, porque muitas com certeza vão de repente encontrar nesse espaço um ponto de apoio, né? Então, né, tu comentou assim, como tornar esse puerpério, essa maternidade mais leve, né, mais equilibrada, entre aspas, né? E eu acredito que é no autoconhecimento, né, nesse acolhimento, no autoconhecimento, com informação e com rede de apoio, né, que são os 3 pilares que eu uso no Puérperas. E a rede de apoio, a gente pode encontrar não só dentro de um curso como o Puérperas, por exemplo, né, a rede de apoio é muito ampla. Né? Então, procurar na sua região, na sua cidade, se tem uma rede de apoio. Também eu faço parte ali, para quem quer se informar mais sobre puerpério, faço parte de um coletivo que se chama Laços do Puerpério, que é aqui no Instagram, que tem postagens e textos maravilhosos só de profissionais que trabalham com o puerpério. Então, é muito legal. E, assim, informação tem bastante, né? Buscar um lugar de informação segura, para não se encher de informação também, que eu acho que a informação a gente tem que filtrar. E, nesse momento, saber, né? Eu pego informação, mas eu tenho que me olhar, né? Eu tenho que acessar essa mulher que está em mim, essa mãe, mulher, esse feminino, esse instinto que a gente tem, essa intuição que a gente vai aflorando também, né? Com esse olhar É por uma dentro coisa da gente. autêntica, não ficar uma coisa muito de uma cobrança, porque às vezes fica muito preso na cartilha, né, do que é ideal, do que é certo e tal, e deixa de se olhar e entender as próprias limitações, as necessidades, né? É muito bonito esse processo de reconhecer realmente o que é meu, né? O que eu sou capaz, o que eu posso, porque a gente também não pode ficar querendo achar que a gente vai conseguir fazer tudo do jeito como se diz que é o mais legal e o mais interessante para o bebê ou para si mesmo, né? A gente tem as nossas histórias para trabalhar e às vezes esse acolhimento e se reconhecer, se aceitar nesse processo é fundamental. Eu super entendo isso, de não ficar tão com overdose de informação e exigência, né? Exatamente, eu acho que assim, é desconstruir aquela cartilha que um dia inventaram que tinha que ser seguido, né? E porque hoje em dia, claro, a gente tem muita informação, mas também não adianta sair de uma caixinha e entrar numa outra caixinha. Às vezes a gente sai de uma caixa, entrar na outra e fica presa, não tem que isso, tem que aquilo, e não tem que nada, né? Eu acho que essa é a questão da maternidade, da parentalidade consciente, né? O que eu posso. E ali no Puérperas a gente trabalha num dos módulos na desconstruindo a mãe perfeita, né? Desconstruindo a mãe perfeita para acessar a mãe humana imperfeita que eu sou e tão perfeita, né? Com toda essa imperfeição. Então, aí que tu perguntou do Puérperas, né? Que ele é um grupo, curso, programa online, ele é todo online, com encontros ao vivo. E aí eu fui trabalhando ele em cada encontro, tem um tema, alguns temas que a gente trabalha, e depois tem ali exercícios, né? Que eu trago muito a educação transpessoal e o Mindfulness para trazer o autoconhecimento. E aí cada módulo, cada aula, ela vai te dar um passo para a próxima aula. Então, assim, é tudo bem encaixadinho, né? São 7 encontros ao vivo no total. São 5 com temas bem específicos. No sexto, a gente faz um encerramento, uma confraternização, e ainda tem um encontro surpresa com uma convidada. E, enfim, assim, e é muito legal, tem um grupo do WhatsApp que é ali a rede de apoio de trocas, que nem o Puérperas do ano passado, a gente ainda tá 1000 ali no grupo, né? Porque não para. Então, tem mulheres, por exemplo, que nessa primeira turma estavam com bebezinhos de 3 meses, outras de 1 ano, de 2 e de quase 3. Então, assim,
de muitas Algumas fases diferentes. me perguntaram se grávida também faz sentido entrar. Eu achei que talvez um pouco Grávida, precoce. até já me perguntaram, assim, sempre me mandam mensagens, eu tô grávida, posso entrar? Então, assim, gestação é outro processo, né? Então, assim, viver a gestação, o puerpério tem que ser vivido no seu momento, né? A gestação é legal ali estar no momento da gestação, estar presente no que está acontecendo na gestação, como que vai ser esse parto, se preparando para tudo isso, para conseguir daí viver o seu puerpério, né? Mas é bom esperar, não faz O sentido. puerpério é muito aberto, né? Não tem como prever o que vai acontecer e se preparar no sentido de usar um programa como esse, onde vai ter troca. Aí deu uma pausada no seu vídeo. Para todo mundo ou só para mim? Enquanto isso, eu vou... Agora voltou. É, tá dando uma travadinha no seu vídeo para mim. Não sei se para mais alguém. Tô tentando acompanhar aqui todos. A gente tá com muita informação no chat. Alguém perguntou se a live vai ser salva. Sim, vai ser salva, vai ficar 24 horas no ar. Depois eu vou jogar no meu IGTV e vou jogar também no meu canal do YouTube. Então não se preocupe, tá? Quem tiver precisando ficar só um pouquinho, tiver que sair alguma coisa assim. Mas, ó, quem já tiver interesse em saber como que é, inclusive a descrição desses encontros, entra no link da minha biografia, que tá lá no perfil do Canto Maternário, um linkzinho azul que fica lá. No primeiro botão desse link, vocês vão encontrar a Puérperas Online. Vocês podem ler a descrição do programa da Roberta e fazer a inscrição caso vocês queiram participar. Também me perguntaram, querida, se... na verdade, me perguntaram se é diferente para quem tem filho adotivo. Se a pessoa que tem filho adotivo passa pelo puerpério também. E, de repente, se é o caso, a pessoa não perguntou diretamente do seu programa, mas se teria sentido a pessoa participar, né? Porque, de repente, tem outras mães que passam por isso. Sim, eu acredito que com certeza, né? Toda mãe passa pelo puerpério. Eu já conversei com algumas mães, né, que adotaram bebês e crianças e que comentaram da gestação, que inclusive tem uma gestação, né, antes daquela criança chegar, assim. Então é muito bonito e com certeza passa pelo puerpério. E aí eu acho que é de sentir o chamado, né, Maíra? Eu acho que tem que ser um chamado, assim. Eu tô nesse meu momento de puerpério, de pegar informação, de estudar sobre o que eu estou passando, de fazer algum processo de autoconhecimento, de ter outras mulheres. Eu quero olhar para isso nesse momento, eu quero esse apoio, eu quero esse grupo mesmo, né? Eu quero me fortalecer. Eu acho que é um sentir com o coração, né? Lá dentro de cada mulher. Né? Por exemplo, como eu comentei, eu tô ainda no puerpério, e semana passada eu entrei num grupo de maternidade de puerpério, que eu não sou facilitadora, né? Porque eu também quero. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Foi um autocuidado, um presente que eu me dei. Assim, nossa, agora eu tô nesse momento. E era, né, um grupo bem, né, focado com o que eu tô querendo nesse momento. Então, assim, vou me dar esse presente para fechar com chave de ouro esse meu puerpério, que provavelmente vai ser o último. Então, assim, eu acho que é o cuidar da gente, né? A gente se presentear e sentir como é que tá o nosso momento, assim. E também me perguntaram se quem tem perda gestacional passa pelo puerpério. Eu acredito que com certeza passa por um puerpério, né? Tô aqui no sol, pegando uma luzinha. Passa por um período de luto muito forte, né? Aí tem vários grupos de apoio mais específicos para isso, que inclusive quem quiser pode me procurar, que eu passo alguns contatos de profissionais que trabalham com isso. Porque agora, pegando esse gancho, né, eu acho importante falar que quando a mulher tá dependente de gestação, parto, pós-parto, puerpério, a gente escolher profissionais que entendam disso, né? Porque tem muitas mulheres que às vezes vão procurar algum profissional, estão com alguma questão, estão ali em pleno puerpério, estão ali na maternidade com questões e às vezes o profissional, ele não tem esse olhar, ele nem sabe o que é isso. E hoje em dia já tem muito profissional, quando a pessoa quer buscar uma terapia, alguma coisa mais aprofundada, que entende disso. É completamente diferente, né? Tu pegar uma pessoa mais sensível, que consegue entender o teu momento, senão às vezes a gente vai sentir pior ainda. Ai, não, né? Eu acho que é bem importante a gente se cuidar. Eu acho que é o maior autocuidado que a gente pode se dar é esse, né? É buscar essa ajuda, olhar com carinho pra gente, ver o que a gente tá precisando no momento que a gente tá. Olha só, eu queria aproveitar um comentário aqui que surgiu, o último que surgiu do Everton. Sou homem, casado e tivemos nossa primeira filha há 10 meses. E acredito que entender um pouco sobre o que a mulher passa nessa fase é primordial para o homem saber ajudar sua esposa emocionalmente. Lindo, porque muitas também relatam a desconexão que começa a acontecer com o marido, né?
ou com um companheiro, com a pessoa a outra pessoa. E acho que isso é uma das feridas que surgem muito durante esse processo do comecinho da maternidade, principalmente, né? Nossa, é primordial, assim, esse homem que está se abrindo, nossa, ele vai crescer muito com isso também. Ele vai crescer muito porque o homem também passa por um puerpério, né? Ele também tem o momento dele, né? Até tem um canal aqui no Insta que é o Homem Paterno, que fala muito disso, né? Como é que é o homem nesse lugar. Então é muito importante, quando o homem se abre é maravilhoso. E a mulher, quando ela tem esse apoio, nossa, ela se sente muito mais segura, né? E um dos pontos ali também do puérperas, que eu acho que é o que mais aparece, é sobre relação conjugal, né? Esse relacionamento, como é que tá, a questão de sexualidade aparece muito, a gente fala muito, e porque mexe, né? Mexe muito, assim, e essa conexão desse homem que tá aberto a isso é muito maravilhoso, e às vezes a mulher também, dependendo o momento que ela tá, como ela tá se sentindo, ela pode chamar o homem para esse lugar, né? Fazer esse convite, levar informação para ele. Então é sempre bem importante, assim. Eu sou uma que tô sempre levando informação pro meu companheiro. E como eu tô me sentindo, às vezes se eu não consigo numa conversa, às vezes a gente tem um bloqueio de conversa, ou a conversa não deu certo, joga ali um artigo, joga uma informação, um relato de uma experiência de uma outra família, de uma outra mulher. Até ali no coletivo Laços de Puerpério tem os relatos, né? Vários relatos eu passo pro meu companheiro também, porque meu companheiro não tem Instagram, não tem rede social, então eu passo para ele. Olha esse relato, que show! Falei, me conectei com esse. Teve um que ela fez uma carta pro pai, assim, eu achei muito bonito. Falei, nossa, eu te vi ali, vi a nossa experiência, jogo para ele. Então, assim, chamando também esse pai para esse momento, né? Porque dele se sente também pertencente, né? Aquela dupla mãe-bebê. É lindo isso, porque na verdade é um processo de cura, né? E você pode viver junto com a pessoa. É maravilhoso quando existe essa compatibilidade para que os dois aceitem esse convite juntos, porque o crescimento vai ser muito maior e a criança vai ser muito beneficiada também, porque vai ter dois pais conscientes, né? Muito legal. Obrigada, Everton, pela partilha aí da história. Eu queria só aproveitar os últimos minutos, então, para poder reforçar que as 10 primeiras pessoas que se inscreverem no Puérperas Online vão ganhar um presentinho, um mimo da Roberta, que ela vai passar. O nome do grupo é Puérperas Online, estão perguntando, né? A Ana Martins está perguntando. E se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no link da biografia do perfil do Canto Maternar, tem um linkzinho azul lá, e aí vocês clicam no primeiro botão do Puérperas Online e vocês conseguem ler a descrição do curso completo, do curso, do programa, de como a gente quiser chamar. Ele tem esses 6 encontros que são ao vivo e são online, o processo todo é online, tem esse grupo do WhatsApp de apoio, onde as pessoas podem fazer trocas, as mães podem fazer trocas, tem um bônus surpresa, que é uma aula surpresa, e durante o processo você também faz práticas e exercícios, né? Para poder tentar ajudar nessa questão do autoconhecimento. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso. Eu acho legal falar também que tem uma plataforma virtual só para o Puérperas Online. Então, quando a mulher ela se inscreve, ela já ganha o login dela e o acesso. E ali, de repente, não pode participar de repente de alguma aula ao vivo, vai estar nessa plataforma a gravação, ou quer assistir de novo, e vai estar esse material complementar. E aí o acesso tem por 1 ano de acesso, porque o puerpério também tem isso, né? Não é qualquer, eu vou fazer um curso online, estou puérpera. Muitas mulheres não conseguem acompanhar, o nosso tempo muda, né? A gente entra numa bolha do tempo, o tempo fica diferente. Então, como eu tenho essa experiência de trabalhar com isso e ser também, já ter passado por 2, estar no puerpério, então tem essa questão fina, assim, da mulher poder fazer no tempo dela também e sentir o seu ritmo, né? Trabalhar o seu ritmo e ter esse acesso, né? De poder rever a aula, fazer os exercícios no seu tempo, ter 1 ano de acesso ou mais, se passou 1 ano, olha, eu ainda quero rever, tem muitas agora que ainda estão fazendo do ano passado, e vão comentando, tô ali, revendo aquela aula, fazendo aquele tal exercício, e vão ali no grupo do Whats. Então, assim, é um processo. Quem tá vivendo sabe que é um processo, né? E a gente respeitar o nosso tempo também. Também me questionaram, como assim pagar por rede de apoio? Você quer fazer um comentário sobre isso, breve? Na verdade, a gente está com um pouquinho de tempo, faltam 5 minutos e a live fecha sozinha, né? Mas acho que a gente, de repente, pode falar sobre isso, porque é um questionamento que surge bastante quando a gente começa a falar sobre ajudar outras pessoas. Eu mesma vivi esse processo de no começo, estranhar, né? Porque eu senti também esse chamado de trabalhar com mulheres, porque eu já tinha essa facilidade, essa espécie de vocação nos grupos, eu percebi que eu tinha